Boa noite. Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou te contar uma história de ninar. A gente quer criar um ambiente mental, um lugar onde você vai poder soltar suas preocupações e dormir. Uma área de pouso. O dia terminou e você vai descansar agora. A gente vai treinar o seu cérebro para seguir uma rotina e aprender a pegar no sono mais fácil. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Escute a história novamente. Ou tente lembrar os detalhes e logo você volta a dormir. Nos siga no seu tocador de podcast preferido e nos siga também nas redes para mais de histórias para ninar adultos. Veja mais detalhes na descrição do episódio. Eu vou te contar como que funciona o podcast, então. Eu vou contar uma história simples, sem muita história, mas rica de detalhes agradáveis, que vão te ajudar a relaxar e se sentir bem. Eu vou te contar a mesma história 2 vezes. Eu vou repetir a história de um modo mais lento, para te ninar bem devagar da segunda vez. Aí, você só precisa relaxar na história. E você vai soltar suas preocupações do dia e cair no sono. A história de hoje é chamada Feira Livre. É uma história sobre conhecer a vizinhança, a chegada do outono, frutas da estação, ervas aromáticas e barracas coloridas. Bem, vamos começar, né? Está na hora de ir dormir. Apague a luz, solte o celular, ache a sua posição favorita de dormir. Deixe o peso do seu corpo no colchão. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Relaxe seus músculos. Sinta o ar enchendo seu peito. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Sinta o peso dos seus braços. Sinta o peso das suas pernas. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Relaxe. Você fez o suficiente por hoje. E agora eu vou te contar uma história para te ninar. Feira Livre. Acho que a feira de rua é um ótimo modo de conhecer a vizinhança. E não precisa ser a sua vizinhança. Não precisa ser na sua cidade. Mas eu fui na feira na minha cidade, na minha vizinhança. Numa feira livre, onde eu poderia encontrar produtos locais, onde eu poderia encontrar os produtos da época.
ingredientes mais adequados ao clima da estação que começava. O outono estava começando. Depois de um verão longo e quente, as árvores já estavam com suas folhas alaranjadas por cima das barracas. As árvores e os toldos criavam um pouco de sombra e um pouco da sensação de estar em qualquer lugar, sem ver os pontos de referência normais por cima das barracas. O sol do outono é mais suave, mais gentil, aquecendo sem queimar. E naquele dia, eu podia ir na feira mais tarde na manhã, ir caminhando sem me preocupar com o sol forte. A feira ocupava o centro de uma das ruas do bairro. Uma rua curta, com muitas casas ao longo das calçadas. Não que desse para reconhecer os pontos de referência. Com a rua tão ocupada e colorida por barracas de madeira e lona listrada. Com todas as pessoas caminhando ali, fazendo feira. Algumas pessoas eu tinha visto na fila do mercado, ou aguardando a nova fornada de pão na padaria. Era um pequeno retrato de quem frequentava a vizinhança. Comecei a andar a feira distraída pelos sons e cores. As cores da feira são sempre tão interessantes. As lonas listradas, coloridas, parecem ser comuns a todas as feiras. Tinha passado por uma barraca de pastel e caldo de cana. Precisaria lembrar para voltar ali mais tarde, antes de ir embora. Queria caminhar e conhecer a feira do bairro. Às vezes, a gente gosta mais de uma barraca do que de outra. Distraídos com os muito feirantes chamando atenção. Anunciando promoções de legumes com rimas e risos. Muitos produtos especiais, até novos habitantes para aquários, pequenos peixes coloridos e pequenos aquários. Cores também nos legumes brilhando e nas hortaliças frescas. As hortaliças viajaram para a cidade já cedo de manhã. A feira inteira, na verdade, sendo montada no início do dia. Tem um cheiro mais fresco nas hortaliças da feira. Um cheiro da horta ainda. Na salsinha, no salsão. Naquele dia, tinha muitas variedades de alfaces. Alface crespa, com sua borda rendada e cor viva. A alface roxa, que muda de cor no início da folha ao fim. Leva cores para o prato, leva cores para os olhos. A acelga, por sua vez, é parecida com um repolho. Versátil, pálida. Mas o apelido da acelga é couve chinesa. As folhas da acelga têm várias texturas. Elas são firmes na base e macias e finas nas bordas. Beiradas que
e enrugam, como acontece com alguns tipos de couve. O verde escuro nas folhas finas da rúcula chamava o meu olhar. Algumas rúculas eram pequenas, com sabor fresco. Outros tipos eram maiores, com caules largos e folhas amargas. Mas os tomates, outro fruto da estação, os tomates estavam maduros com o calor, vermelhos. Quando eu peguei alguns tomates na mão, eles estavam firmes, tomates perfeitos para acompanhar minhas hortaliças. Continuei caminhando pela feira livre. Eu queria comprar algumas frutas da estação, aproveitando que eu já estava na feira. O outono estava quente, sem dar trégua depois do verão. Mas já era possível achar peras e graviolas na feira. Duas frutas que gostam de crescer no outono. Caminhando, eu vi que uma das barracas tinha cachos e cachos de uvas. Uma variedade de cores disponível para os olhos. Dos verdes pálidos aos roxos profundos. Cachos pesados, com uvas grandes e brilhantes. E cachos bem pequenos, com uvas perfeitas e doces. Eu escolhi as uvas mais escuras, uvas ricas em tanino. O kiwi também era uma das frutas da estação. Uma planta de outono. Eu costumava associar kiwis com o verão. Sempre achei que era uma fruta perfeita para quando o tempo está quente. O kiwi tem a polpa de um verde tão vivo e uma acidez tão presente. Uma fruta refrescante e suculenta. Parece que seria algo para se comer pegando sol. Mas a pele do kiwi é escura, em tons de castanho, com pelos pequenos que fazem cócegas nas pontas dos dedos. Pensando bem, o kiwi é perfeito para o outono. O nome do kiwi vem de um pássaro da Nova Zelândia. Mas a fruta veio da China, como a pera também veio da China. Mas enquanto o kiwi só ganhou o mundo no século passado, a pera e a pereira foram espalhadas pelos romanos, plantadas nos lugares onde os imperadores tentaram expandir seu império. Eu imagino agricultores plantando pereiras, viajando atrás das legiões, espalhando o alcance de Roma com cada árvore e mudando a própria agricultura dos locais por onde passavam. Eu continuei caminhando pela feira livre. Vi que na feira tinha uma barraca só para chás e temperos. Folhas longas, folhas curtas, folhas finas, um pouco de erva doce. Quem sabe eu deveria levar capim-limão para casa, para poder sentar no fim da tarde com uma xícara de chá. Já tinha algumas frutas no carrinho de feira, frutas o suficiente para a semana. Então agora só restava conhecer as outras barracas. Tinha uma barraca com pimentas de várias cores,
vários tamanhos, algumas longas, outras redondas, com as cores do outono ali também, amarelos, laranjas, vermelhos, um roxo profundo numa pimenta que dá vontade de espirrar. Tinha uma barraca de hortaliças com chicórias. As beiradas das folhas eram enrugadas e mais escuras do que no centro. Escolhi 2 chicórias, com as folhas abertas como pétalas. Eu sabia que a chicória tende a encolher no refogado. Outra barraca tinha grãos, cereais de muitas cores e nomes, produtos tradicionais de vários cantos do país. Um pouco de feijão de corda, um pouco de manteiga de garrafa. Mas eu estava satisfeita com o que já tinha no carrinho de feira. Só precisava ir em busca do caldo de cana com pastel. O outono estava no início, mas um pouco quente ainda. Um caldo de cana depois de uma caminhada na feira era o que faltava. As pessoas aguardavam em volta da barraca, conversando. Alguns estavam comendo, outros esperando o caldo de cana ser moído, adiantando um pouco a fome do almoço, mas todos participando de uma tradição local. Feira livre. Acho que a feira de rua é um ótimo modo de conhecer a vizinhança. E não precisa ser a sua vizinhança. Não precisa ser na sua cidade. Mas naquele dia eu fui na feira na minha cidade, na minha vizinhança, numa feira livre, onde eu poderia encontrar produtos locais, onde eu poderia encontrar os produtos da época, ingredientes mais adequados ao clima da estação que estava começando. O outono já tinha chegado, depois de um verão longo e quente. As árvores já estavam com suas folhas alaranjadas por cima das barracas. As árvores e os touros criavam um pouco de sombra e um pouco da sensação de estar em qualquer lugar, sem conseguir ver os pontos de referência normais por cima das barracas. O sol do outono é mais suave, mais gentil, aquecendo sem queimar. E naquele dia eu poderia ir na feira mais tarde na manhã, ir caminhando, sem me preocupar com o sol forte. A feira ocupava o centro da rua, uma das ruas do bairro, uma rua curta, com muitas casas ao longo das calçadas.
não que desse para reconhecer os pontos de referência. Uma rua ocupada e colorida por barracas de madeira, lona listrada, com todas as pessoas caminhando ali, fazendo feira. Algumas das pessoas eu já tinha visto na fila do mercado, ou aguardando a nova fornada de pão. Era como um pequeno retrato de quem frequentava a vizinhança. Comecei a andar a feira, distraída pelos sons e pelas cores. As cores da feira são sempre tão interessantes. As lonas listradas, coloridas, parecem ser comuns a todas as feiras. Eu já tinha passado por uma barraca de pastel e caldo de cana. Eu precisaria lembrar para voltar ali mais tarde, antes de ir embora. Eu queria caminhar e conhecer a feira do bairro. Às vezes, a gente gosta mais de uma barraca do que de outra, distraídos com os muitos feirantes chamando nossa atenção, anunciando promoções de legumes com rimas e risos. Muitos produtos especiais, até mesmo novos habitantes para aquários. Pequenos peixes coloridos em pequenos aquários. Cores também nos legumes brilhando e nas hortaliças frescas. As hortaliças viajaram para a cidade já cedo de manhã. A feira inteira, na verdade, sendo montada no início do dia. Tem um cheiro mais fresco nas hortaliças da feira, um cheiro da horta ainda, na salsinha, no salsão. Naquele dia tinha muitas variedades de alfaces. Alface crespa, com a sua borda rendada e cor viva. A alface roxa, que muda de cor do início da folha ao fim. Leva cores para o prato, leva cores para os olhos. A selga é parecida com um repolho, versátil, pálida, mas o apelido da selga é couve chinesa. As folhas da selga têm várias texturas. Elas são firmes na base e macias e finas nas bordas. Folhas que enrugam na beirada, como acontece com alguns tipos de couve. O verde escuro nas folhas finas da rúcula chamava o meu olhar. Algumas rúculas eram pequenas e tinham um sabor fresco. Outros tipos eram maiores, com
caules longos e folhas amargas. Mas os tomates, outro fruto da estação, os tomates estavam maduros com o calor, vermelhos. Quando eu peguei alguns tomates na mão, eles estavam firmes. Tomates perfeitos para acompanhar minhas hortaliças. Eu continuei caminhando pela feira. Eu queria comprar algumas frutas da estação, aproveitando que eu já estava na feira. O outono estava quente, sem dar trégua depois do verão, mas já era possível achar peras e graviolas na feira. Duas frutas que gostam de crescer no outono. Caminhando, eu vi que uma das barracas tinha cachos e cachos de uvas. Uma variedade de cores disponível para os olhos, desde os verdes pálidos aos roxos profundos. Cachos pesados, com uvas grandes e brilhantes, e cachos bem pequenos, com uvas perfeitas e doces. Eu escolhi as uvas mais escuras, uvas ricas em tanino. O kiwi também era uma das frutas da estação, uma planta de outono. Eu costumava associar kiwis com o verão. Sempre achei que era uma fruta perfeita para quando o tempo está quente. O kiwi tem a polpa de um verde tão vivo, com uma acidez tão presente. É uma fruta refrescante e suculenta. Parece que seria algo para se comer pegando sol. Mas a pele do kiwi é escura, em tons de castanho, com pelos pequenos que fazem cócegas nas pontas dos dedos. Pensando bem, o kiwi é perfeito para o outono. O nome do kiwi vem de um pássaro da Nova Zelândia, mas a fruta veio da China, como a pera também veio da China. Mas, enquanto o kiwi só ganhou o mundo no século passado, a pera e a pereira foram espalhadas pelos romanos, plantadas nos lugares onde os imperadores tentaram expandir seu império. Eu imagino agricultores plantando pereiras, viajando atrás das legiões, espalhando o alcance de Roma e mudando a própria agricultura dos locais por onde passavam. Eu continuei caminhando pela feira livre. Eu vi que na feira tinha uma barraca só para chás e temperos. Folhas longas, folhas curtas,
folhas finas, um pouco de erva doce. Quem sabe eu deveria levar capim-limão para casa, para poder sentar no fim da tarde com uma xícara de chá. Eu já tinha algumas frutas no carrinho de feira, frutas o suficiente para a semana toda. Então agora só faltava conhecer as outras barracas. Tinha uma barraca com pimentas de várias cores, vários tamanhos, algumas longas, outras redondas, com as cores do outono ali também, amarelos, laranjas, vermelhos, um roxo profundo, numa pimenta que dá vontade de espirrar. Tinha uma barraca de hortaliças, com chicórias. As beiradas das folhas eram enrugadas e mais escuras do que no centro. Escolhi 2 chicórias com as folhas abertas como pétalas. Eu sabia que a chicória tende a encolher no refogado. Outra barraca tinha grãos, cereais de muitas cores e nomes, produtos tradicionais de vários cantos do país. Um pouco de feijão de corda, um pouco de manteiga de garrafa. Mas eu estava satisfeita com o que já tinha no carrinho de feira. Só precisava ir em busca do caldo de cana com pastel. O outono estava no início, mas um pouco quente ainda. Um caldo de cana depois de uma caminhada na feira era o que faltava. As pessoas aguardavam em volta da barraca, conversando. Alguns estavam comendo, outros esperando o caldo de cana ser moído, adiantando um pouco a fome do almoço. Mas todos ali participando de uma tradição local. Durma bem.